quero compartilhar no dia de hoje uma palavra com cada um de vocês, ao qual o Senhor depositou na tábua do meu coração, né? Porque tudo que Deus faz é para um propósito. Não existe coincidência e muito menos força do acaso na nossa vida, né? Nós fomos gerados para um propósito. E é isso que o Senhor tem falado ao meu coração no dia de hoje, né? Quando a Bíblia vai nos relatar lá em Juízes 13 a respeito da vida de Sansão. A Bíblia vai nos dizer que Israel pecou diante os olhos de Deus, Israel fazia aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, Israel fazia aquilo que não agradava ao Senhor, e por esta razão, o Senhor entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos Israel ficou oprimida na mão dos filisteus. Mas aí a Bíblia vai nos dizer também lá em Juízes 13 que o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, né? E ele fala para a esposa de Manoá que ela iria gerar. Imagina só, uma mulher que era estéril e o anjo do Senhor fala: tu és estéril, né? Tu não gera, tu nunca concebeu, mas eis que você irá conceber, eis que você irá gerar. Você irá gerar dentro do teu ventre uma criança nazireu. E aí o anjo vai dando as coordenadas para mulher de Manoá. Ele fala assim para a mulher de Manoá: você não vai beber bebida forte, né? Ele vai dando as coordenadas, vai mostrando para ela o que ela iria fazer, né, para aquela criança poder nascer. E ali ele vai falar para ela assim também: esta criança que vai ser gerada, ela vai ser ele é nazireu desde o teu ventre. Ele não pode beber bebida forte, ele não vai poder tocar em nenhum morto e nunca vai cortar os cabelos, não poderá passar navalha sobre a sua cabeça. E ali aquela mulher, ela fica tão maravilhada que ela vai contar para o seu esposo, né, para o seu esposo Manoá. E ali Manoá vai orar incessantemente, pedindo para o Senhor trazer o anjo novamente para confirmar aquilo que ele já havia falado com a sua esposa. E ali o Senhor vai ouvir a oração de Manoá e o anjo vai retornar para Manoá. Mas o anjo, ele não retorna para Manoá. Apesar de Manoá orar incessantemente, o anjo vai retornar para quem ele havia feito a promessa, para a esposa de Manoá. Olha que interessante. Apesar de Manoá orar incessantemente, o Senhor ouve a sua oração, mas o anjo não vai diretamente em Manoá. O anjo vai para quem ele fez a promessa, para sua esposa. E ali a palavra vai falar que ela automaticamente vai de encontro com o seu esposo, traz o seu esposo e ele vai de encontro com o anjo, né? E o anjo vai falar novamente para ele que ela iria gerar, que na cabeça dele não iria passar navalha alguma, que ele não iria poder beber bebida forte e muito menos tocar em algum morto. Né? Uma mulher que não gerava, que tinha o ventre estéril, agora passa a gerar. Mas aquilo que ela vai gerar não é qualquer coisa. Ela vai gerar algo dentro dela que é para livrar Israel das mãos do opressor que eram os filisteus. Mas o ponto ao qual o Senhor colocou dentro do meu coração foi a respeito de Sansão. Porque muitas das vezes nós estamos inseridos em um contexto aonde, se nós não tomarmos cuidados e termos vigilância, a promessa ela pode chegar a não acontecer na nossa vida, porque nós tiramos os olhos, tiramos os focos daquilo que nós fomos gerados para fazer. A Bíblia vai falar que Sansão, ele olha para uma mulher filisteia e ele deseja no coração dele casar com ela. E aí o pai dele vai falar assim: mas Sansão, não tem mulheres aqui no nosso povo, não tem mulheres entre os teus irmãos ao qual você pode desposar, ao qual você pode casar? Aí ele vai falar assim para o seu pai e para sua mãe: mas os meus olhos se agradaram dela.
Olha o grande perigo. A palavra vai falar que os nossos olhos são a candeia da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem mal, grandes trevas há dentro de nós. E ali a palavra vai falar que ele diz para o seu pai, não, os meus olhos se agradou dela, eu quero ela para mim. Só que a degradação de Sansão não começa quando ele casa com Dalila, né? Porque até chegar a Dalila, até chegar ele a conhecer a Dalila e ele a casar a Dalila, ele já vem fazendo escolhas ruins para a vida deles. Ele já vem em um mar de desobediência ao Senhor. E ali ele casa com aquela mulher, né? E ali os olhos dele se agrada daquela mulher e ele casa com ela. É um grande perigo, né? Porque os nossos olhos, eles são uma porta, uma legalidade para o mundo espiritual, né? Muitas das vezes estamos não tendo vigilância. E quantas trevas têm entrado pelos nossos olhos? Quantas vezes estamos dando legalidade para o adversário através dos nossos olhos? Se a Bíblia fala que os nossos olhos é a candeia da nossa alma, né? E a Bíblia fala também, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E ali a Bíblia vai falar que Sansão, ele casa com aquela mulher. Mais pra frente, Sansão vai tocar num morto, né? Num bicho, num animal que é morto, porque ele vai ver ali naquele animal que tem uma porção de mel que tá ali. E ele vai pegar o mel e ele vai comer como se nada tivesse acontecido, né? Tá vivendo uma vida, foi alguém que foi gerado por Deus para desenvolver um propósito na terra e um propósito grande, mas que ao longo da sua caminhada está se perdendo por coisas pequenas, porque nós não nos perdemos por algo que é grande, né? Nós vamos nos perdendo por coisas pequenas, pequeninas, pequenas pedras que vai entrando no nosso caminho e ao decorrer da nossa caminhada, muitas das vezes não estamos percebendo que vai nos levando à ruína, nos levando à queda. E ali o Senhor falava grandemente no meu coração a respeito dos nossos olhos, né? O que tem entrado para nossa vida através do nosso olhar, né? Porque muitas das vezes não tem aquele ditado, a grama do vizinho é mais verde. Cuidado, porque a grama do vizinho às vezes aos nossos olhos pode ser mais verde, mas vai ver que às vezes é uma grama fake, é uma grama que é falsa, né? Então a gente não se pode deixar ser levado por aquilo que os nossos olhos estão vendo, né? Porque muitas das vezes aquilo que os nossos olhos estão vendo, que nós julgamos que aquilo é bom pra gente, né? Ao invés de gerar vida, pode gerar morte pra nossa vida, né? E muitas das vezes a morte ao qual eu quero trazer para vocês não é uma morte carnal, embora também possa acontecer uma morte carnal, mas muitas das vezes uma morte espiritual, né? Sansão foi morrendo espiritualmente e ele nem estava se dando conta de quanto que ele estava morrendo espiritualmente. A Bíblia vai falar que ele bebia bebida forte, né? Ele era alguém que foi gerado com o propósito de livrar Israel das mãos dos filisteus, ao qual o Espírito Santo se apossava dele, se apoderava dele, né? E ele tinha aquela força. Ele mesmo estava profanando o templo, né, o corpo dele, porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e ele profanava o corpo dele se deitando com mulheres prostitutas, prostituindo o próprio corpo, né? E quantas das vezes nós estamos caminhando, vivendo uma vida com Cristo, estamos caminhando e muitas das vezes não percebemos.
que estamos morrendo espiritualmente. Muitas das vezes não percebemos que estamos morrendo, que estamos indo para a morte, né? Porque muitas das vezes nós olhamos, desejamos, cobiçamos e estamos gerando dentro de nós sentimentos ao qual o Senhor não se agrada, ao qual não provém de Deus. Como pode a Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar água doce e nem amarga, ou jorra água doce ou jorra água amarga. Sansão era alguém que estava profanando o próprio corpo, um corpo que é templo e morada do Espírito Santo. E como que ele profanava? Na prostituição, se deitando com várias mulheres. Ele estava vivendo uma vida de promiscuidade. Aí ali ele vai de encontro e ele olha Dalila. E ele deseja Dalila porque, mais uma vez, os olhos dele se agradaram de Dalila. E ele se deita com Dalila. E ali Dalila vai começar uma trama de querer saber da onde que vem a força de Sansão. Cuidado. Cuidado, muito cuidado por aquilo que os seus olhos estão vendo e que você julga que é bom para você, mas na verdade, no final, pode te trazer um gosto amargo. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que ter vigilância, temos que andar com prudência, temos que ter muita cautela, sermos cautelosos. Sansão aqui, ele não foi prudente, Sansão não andou com cautela, Sansão não teve prudência, Sansão negligenciou o seu chamado, Sansão negligenciou o propósito para o qual ele foi gerado. E nesta noite, o Senhor coloca muito forte no meu coração que nós devemos ter cautela, devemos ter vigilância e devemos andar com prudência, sermos vigilantes. Porque nem tudo aquilo que nós estamos vendo, nem tudo aquilo que agrada os nossos olhos fazem bem para a nossa alma. Muitas das vezes estamos olhando algo, julgando que aquilo é bom para nós, quando na verdade não é. Eu quero que os irmãos fiquem com esta palavra no dia de hoje, né? Para que nós venhamos ser prudentes e cautelosos. A Bíblia vai falar a respeito de Davi, que ele, quando ia para a guerra, ele andava com prudência, ele se movimentava prudentemente, né? Que os irmãos venham a ficar com esta palavra no dia de hoje, né? Que venhamos ter mais vigilância, porque nem tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo, nem tudo que agrada os nossos olhos e que é desejável para nossa carne, fazem bem para nossa alma. Muitas das vezes estamos matando a nossa vida espiritual por coisas que têm entrado através do nosso olhar. Os nossos olhos são a candeia da nossa alma. Os nossos olhos são uma porta, é uma legalidade no mundo espiritual. Amém? Que os irmãos fiquem com esta palavra no dia de hoje.